Vamos aproveitar a posição que nós estamos. Por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito e narrado por Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, estaremos lendo do versículo 3 ao versículo de número 9. Mateus, capítulo de número 19, a partir do verso 3 até o verso 9. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um assunto que eu não falo há muito tempo, e como tem muita gente nova na igreja, é importante que essas pessoas recebam orientações bíblicas acerca do assunto. E o título da mensagem é A Bíblia e o Divórcio. A Bíblia e o Divórcio. Este é o assunto que nós vamos abordar hoje. A Bíblia e o divórcio. A gente vai começar lendo aqui em Mateus, depois nós vamos ler Marcos, um texto paralelo a este. Só que lá a gente vai ler só 2 versículos e depois a gente encerra com Lucas 16, 18. Então nós vamos ler Mateus 19, Marcos 10, Lucas 16. Vamos à leitura de Mateus capítulo 19, a partir do verso 3. Preste atenção para um detalhe desse versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, e aqui está o detalhe, eles chegaram ao pé dele para quê? Para tentá-lo. Olha a motivação da pergunta deles. Eles querem colocar Jesus no estreito, eles querem apertar Jesus, eles querem tentar Jesus, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos dois serão só uma carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Eu quero chamar a atenção de vocês nessa leitura. No versículo 7, eles perguntaram por que Moisés mandou. Olha o detalhe da pergunta. Eles disseram para Jesus que Moisés mandou. Quando Jesus vai responder, ele não vai falar em mandamento. Versículo 8, ele fala: mas por causa da dureza do vosso coração, o que Moisés fez? Mandar, permitir tem diferença? Muito grande. Olha aqui o detalhe. Agora vamos para Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, aqui eu vou ler só o versículo 2, porque eu quero destacar de novo a motivação da pergunta dos fariseus. Marcos 10, 2, e aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe
citando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? E agora, encerrando em Lucas 16, verso 18. Lucas 16, verso 18. Lucas 16, verso 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ok? Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. E eu vou pedir aqui, enquanto eu estiver orando, que o Kevin baixe um pouquinho o meu retorno, só um pouquinho, e nós vamos depois ouvir a palavra do Senhor. Ore comigo, querido Pai. Obrigado pela leitura desses 3 textos muito importantes para o assunto que nós vamos estudar. Pai, nós vivemos num mundo de esfriamento do amor. E porque o amor está esfriando, os relacionamentos estão ficando cada vez mais difíceis. E está aumentando assustadoramente o número de divórcios. Pai, que bom se os crentes estivessem blindados sobre isto. Que bom se os crentes estivessem livres deste problema. Mas nós reconhecemos que este assunto afeta a vida da igreja também. Por isso, Pai, em nome de Jesus, traz luz através da Tua palavra, para que o nosso casamento esteja livre do divórcio, pelo poder do Teu Espírito, da Tua palavra, do nome de Jesus. Livra-nos do divórcio, Pai, mas que nós possamos viver cumprindo a Tua vontade desde o princípio. Pai, por isso, ajuda-nos a ministrar esta palavra, ajuda-nos a compreender esta palavra, ajuda-nos a viver esta palavra no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Muito obrigado, sentem-se por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho consciência de que este assunto é um assunto delicado e que tem sido polemizado. Também tenho consciência que em 1 hora de mensagem não tem como esgotar o assunto, não tem como abordar tudo que o assunto requer. Mas, como eu disse antes de nós lermos a Bíblia, como já faz algum tempo, eu nem consegui lembrar a última vez que eu falei sobre este assunto, e muita gente está chegando no nosso meio, então eu fui estimulado por Deus a falar sobre esse assunto. Como os irmãos sabem, eu não tenho medo de polêmica, nem de assuntos delicados, porque eu vou cumprir as regras da interpretação bíblica, que eu já vou citar algumas aqui, e isso me traz muita segurança, porque as regras de interpretação bíblica, elas vêm para trazer paz ao coração. Agora, é claro que nós temos que ter muito cuidado como interpretamos as Escrituras Sagradas. Por exemplo, nós temos que ter o cuidado de dizer o que a Bíblia diz. Um cuidado que a gente tem que ter na interpretação é dizer exatamente o que a Bíblia diz. Outro cuidado que a gente tem que ter na interpretação bíblica é não dizer o que a Bíblia não diz, certo? Então, a gente tem que dizer o que a Bíblia diz e a gente tem que ter o cuidado para não dizer o que a Bíblia não diz. Porque a isso chamamos de distorção do texto sagrado.
Quando a Bíblia faz silêncio sobre um assunto, nós não devemos dar voz a este assunto. Quando a Bíblia faz silêncio sobre um assunto, nós não estamos autorizados a dar voz a este assunto. Agora, se a Bíblia fala sobre um assunto, não devemos nem fechar os olhos para ele e nem fechar os ouvidos para ele. Também nós temos que ter o cuidado de não dizer com firmeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Nós temos que ter este cuidado muito importante para nós não cometermos um grande erro. E também vale lembrar que a Bíblia é a melhor intérprete dela mesma. A Bíblia é a melhor intérprete dela mesma. Então, eu quero louvar a Deus porque o nosso foco não está no divórcio. O nosso foco está no casamento. Amém? Então, eu tenho falado muito mais. Eu nem sei quantificar quantas mensagens eu falo para fortalecer o casamento, fortalecer a família, fortalecer o lar, para eu falar de divórcio. Nem sei quantificar, mas é muita pregação, é muita mensagem focado no incentivo à estrutura familiar. Mas, de vez em quando, a gente precisa também falar de divórcio. Até porque quem não casou ainda precisa casar sabendo o que é casamento. É claro que a relação entre um homem e uma mulher, ela é conhecida na prática, quando ela realmente se dá, né? Mas quem casa precisa casar com as motivações certas, porque começar errado tem grande chance de terminar errado. Eu diria mais, se começando certo pode dar zebra, se começando certo pode dar zebra, imagina começando errado. Então, quem ainda vai casar precisa saber o que é casamento. E ninguém que não sabe perdoar devia casar. Ninguém que não sabe perdoar devia casar. Porque é dentro do relacionamento entre um homem e uma mulher que nós devemos exercitar perdão. O perdão tem que ser algo constante, permanente, tem que ser um exercício muito comum dentro do lar. Uma pessoa rancorosa, uma pessoa vingativa, uma pessoa má, uma pessoa envenenada, deve ficar fora do casamento. Não é bom que essa pessoa se case, se ela não sabe perdoar, se ela não sabe tolerar, se ela não sabe suportar, se ela não tem paciência. Pior do que um infeliz são dois infelizes. Certo? Pior do que um infeliz são dois infelizes. Então, casamento é para quem sabe perdoar, é para quem sabe esperar, é para quem sabe tolerar, é para quem sabe suportar, é para quem sabe ter paciência. Também nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante, que o que vem antes, o que vem primeiro é superior ao que vem depois. O que vem primeiro, os filhos ou o casal? Os filhos ou o casal? Casal. O casal vem antes dos filhos. E a Bíblia não manda pais virar uma só carne com os filhos. Manda? A Bíblia não manda os pais virar uma só carne com os filhos. Tem pais que tentam? Tem pais que tentam virar uma só carne com os filhos?
Tem os manipuladores. Os pais que querem viver a vida inteira manipulando os filhos. E, lamentavelmente, tem filhos que gostam de ser manipulados pelos pais. Mas a Bíblia não diz que pais devem ser uma só carne com os filhos. A Bíblia diz que o marido deve ser uma só carne com a esposa, e a esposa deve ser uma só carne com o marido, e ambos se tornam um. É a única matemática que 1 mais 1 não é 2. A matemática de Deus no casamento é que 1 mais 1 é 1. Ok? Deus só quebra esse princípio da matemática no casamento. No casamento, 1 mais 1 não é 2. No casamento, 1 mais 1 é 1. Então, nós precisamos entender que Deus ajunta primeiro o casal. Primeiro, Deus faz o casamento. Depois, como resultado do casamento, podem vir os filhos ou não, né? Porque um casal pode viver sem filhos e mesmo assim ser um casal, ser uma família, certo? Glória a Deus. Outra coisa importante também é nós entendermos que o divórcio nunca será solução. O que o divórcio é? O divórcio é um problemão. O divórcio nunca é solução. O divórcio é sempre um problemão. Eu já falei aqui, só quero repetir. Vamos criar um exercício, né? Até podia ter sido um pouquinho mais inteligente e trazido aqui o exercício. Trazer 2 folhas, né, de ofício ou de desenho, cola aqui, junta. Pum, as 2 folhas viram uma, né? Aí a gente prensa bem, e aí depois a gente tem o desafio de separar as 2 folhas. É fácil? O que acontece? Uma leva pedaço da outra. E se tem filho? E se os divorciados têm filhos? Como eu sou filho de pais divorciados. Você já viu um filho de pai divorciado sair por aí dizendo: "Oh, que maravilha, meus pais são divorciados, glória a Deus"? Você já viu essa cena? A hora que você vê um filho fazer isso, amarra e leva para o hospital, porque ele está lambendo o sabão já. Certo? Então os filhos sempre sofrerão com o divórcio. Aí vem aquela outra cena desagradável de imaginar, mas muito verdadeira. Os pais se divorciam. Aí o pai da criança conhece outra mulher. E a mãe da criança conhece outro homem. De segunda a sexta, essa criança, ela passa com a mãe e o novo homem dela. E no fim de semana, a criança passa com o pai e a nova mulher dele. Olha a confusão que causa na cabeça da criança. Vai dar certo? Nunca dá. Portanto, abra sua Bíblia e vamos à conclusão de Deus sobre divórcio. Malaquias 2, versículo 16. Malaquias 2,16. Qual é o sentimento que Deus tem pelo divórcio? Qual é o sentimento que Deus tem pelo divórcio? Ele odeia, ele aborrece, ele não gosta. Então, antes que alguém pergunte,
eu já destaquei no texto. Porque às vezes eu converso com casais em crise e faço de tudo que está ao meu alcance para tentar mudar a mentalidade deles. E eles fazem a pergunta dos fariseus para mim: pastor, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Moisés mandou? Moisés permitiu. E mais importante do que entender que Moisés permitiu, é entender o que motivou Moisés permitir a carta de divórcio. Você lembra do texto? O que motivou Moisés permitir a carta do divórcio? Foi o quê? A dureza dos corações. O que Jesus está dizendo para nós? Que todo divórcio é resultado de teimosia, obstinação, de orgulho, de ninguém querer dar o braço a torcer, de ninguém se humilhar. Claro, fiquem tranquilos, eu já vou falar das exceções, tá bom? Mas eu estou pensando aqui fora das exceções agora. Até porque eu preciso dizer para vocês Atos 17:30. Atos 17:30. Quando acontece Atos 17:30, nós vamos ter aqui a primeira exceção. Atos 17:30. O que a Bíblia diz em Atos 17:30? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, o que Deus faz com o tempo da nossa ignorância, quando a gente não conhece a Bíblia, a gente não tem a luz da palavra, a gente não tem o Espírito Santo, a gente não tem a igreja de Jesus como base e não servimos. O que Deus faz? Ele não leva em conta os tempos da ignorância. E eu sempre gosto de dar o exemplo que eu tenho em casa. Minha irmã, antes de conhecer Jesus, casou e se divorciou. Meu atual cunhado, antes de conhecer Jesus, casou e se divorciou. Aí minha irmã e meu cunhado se conheceram, começaram a viver juntos por ignorância, fora do casamento. Aí eu me converti. Me convertendo, eu comecei a pregar o evangelho para eles. Eles se converteram e a primeira coisa que eles decidiram era, então, formalizar o casamento. E tendo formalizado o casamento, eles, então, eles se batizaram e também se tornaram membros da Assembleia de Deus. O que acontece com eles? Eles estão casados há mais de 30 anos, vivem juntos há mais de 35 e são felizes, são abençoados. Mas eles vieram de divórcio. Mas foi no tempo da... Deus não leva em conta. Pegou não? Então vai surgir uma pergunta: pastor, e quando dois crentes se divorciam? Vamos falar sobre isso, certo? Muito bem. Deixa eu dar um toquezinho, até porque eu já citando Atos 17:30, eu falei na palavra exceção. Então tem exceções para a permissão do divórcio. A mais clássica foi dita por Jesus. Quando é que Jesus falou que pode então haver uma exceção para a permissão do divórcio? Em caso de prostituição. Prostituição. Porque pode ser a relação sexual de um dos cônjuges ou com uma pessoa casada ou com uma pessoa solteira. Se
a prática sexual fora do casamento for praticada com uma pessoa solteira, a Bíblia chama isso de quê? Fornicação. Se a prática sexual fora do casamento for praticada com uma outra pessoa casada, a Bíblia chama isso de adultério. Tanto a fornicação quanto o adultério são, na verdade, prostituição. Quem é que vai ficar de fora do céu? A Bíblia diz: os adúlteros e os fornicários. Ou seja, aqueles que se entregam à prostituição. Já que estou falando sobre isso, eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre sexo. O sexo foi criado por Deus. Foi criado por Deus para que ele seja praticado da forma que Deus instituiu o casamento. Como é que Deus instituiu o casamento? Jesus disse, nós lemos o texto, ele disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. Então o que Deus uniu? Macho e fêmea. Isso é o casamento segundo Deus. Quando um homem e uma mulher legitimamente casados praticam sexo, isto é, bênção de Deus, e eles cumprem um mandamento de Deus, porque Deus mandou o casal fazer sexo. Quando um homem e uma mulher legitimamente casados não fazem sexo, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo pecado. Porque eles estão desobedecendo a Deus. Porque Deus mandou os casados fazer sexo. Certo? Então, o sexo é uma bênção dentro do casamento. Todo sexo fora do casamento é maldito aos olhos de Deus. Seja ele entre solteiros com solteiros, seja ele entre solteiros com casados, seja eles de homens com homens, seja ele de mulheres com mulheres. Toda relação sexual fora do casamento, para Deus, é maldito. Toda relação sexual praticada dentro do casamento, heterossexual, um homem e uma mulher, legitimamente casados, é uma bênção diante de Deus, inclusive é um mandamento. Então, quando nós praticamos isso, nós estamos obedecendo ao Senhor, porque o Senhor deu o sexo para o casal para prazer e também para frutificação, para a procriação da espécie, através da vinda dos filhos, que vão crescer, vão deixar seu pai e sua mãe, vão constituir uma nova família. Veja a importância que Deus dá para a família. Ele aconselha que o homem e a mulher deixem pai e mãe. Por que tem que deixar pai e mãe? Para constituir uma nova família. Essa é a orientação divina. Então, Jesus falou da prostituição. Outra coisa que a Bíblia vai falar, eu não vou ter tempo de ler, eu só vou aqui citar a exceção, mas não vai dar tempo para falar da teologia paulina sobre o adultério. Provavelmente eu volto a esse assunto outra hora. Mas a conversão pode promover o adultério. Eu disse que vai promover ou pode? Pode. Certo? Então imagine que um casal não conhece Jesus e de repente um dos cônjuges entrega a sua vida para Jesus e o outro não. E aí o outro não aceita a conversão do cônjuge e começa a lançar no rosto: porque quando eu te conheci, tu não era da igreja, tu não queria saber da Bíblia, agora tu mudou, e aí começam os atritos, e a pessoa começa
a mandar indiretas que vão virando diretas, o relacionamento vai se desgastando, e aí pode se tornar um jugo terrível para os dois, principalmente para a pessoa que se converteu. O apóstolo Paulo vai aconselhar que não se separem, mas pode haver o divórcio se a outra parte não abre mão de não morar com uma pessoa que serve a Jesus, certo? Então aqui está uma exceção. Outra exceção é você casar com uma pessoa e depois descobrir que esta pessoa comete crimes hediondos. Você não sabia e depois dentro do relacionamento você descobre que esse homem, por exemplo, né? A mulher casa com o homem e descobre dentro do casamento que o homem é pedófilo. Isso pode ser motivo de divórcio. Quem é a mulher que vai ter prazer de deitar na cama com um homem que é um pedófilo? Obrigar essa mulher a ficar nesse casamento seria um jugo insuportável. Então aqui está a exceção, certo? Também pode descobrir que ele, e eu estou pegando o caso dele, pode servir para o outro lado também, mas os dois exemplos que eu estou dando aqui geralmente acontecem com homens, mas pode acontecer com mulheres também, aí é outra exceção. Você descobre que seu marido é um estuprador. Ele dá umas saidinhas de casa e quando ele sai de casa, ele comete estupro. E aí você descobre, a casa cai. A polícia descobre, o cara vai preso. E agora? Essa mulher está obrigada a deitar na cama e fazer sexo com um homem que é um estuprador? Difícil, né? Então, nós temos essas condições. Outra condição é a questão do espancamento. Ele ou ela são pessoas extremamente violentas. E a cada tantos dias é uma surra. Já pensou? Como é que você vai obrigar que esse casamento vá avante se a mulher a cada tanto tempo apanha, ou então o marido, né? Porque tem mulher que bate também. Esses dias, inclusive, eu vi um caso que parece ser engraçado, mas não é. O homem apanhava, a mulher era violenta e dava nele, e não era pouca surra. Certo? Então, eu estou citando aqui algumas possibilidades de exceções que podem, sim, justificar um adultério. É por isso que a gente manda os solteiros, antes de casar, o que a gente manda fazer? Abrir bem os olhos, para conhecer o máximo que puder Já pensou? Você casar com o rapaz e depois descobrir que ele é homossexual? Já pensou você casar com aquele mulherão e depois descobrir que ela é lésbica? Que ela não gosta de homem, ela gosta de mulher, mas ela casou contigo. E agora? Durma com esse barulho. Então tem que cuidar os sinais antes de fazer aliança. O cara não se relaciona com outros rapazes. Ele está sempre junto com menina. A mulher não se relaciona bem com as meninas. Ela gosta de estar sempre metida no meio dos homens. Você nunca vê a menina com outras meninas. Você vê sempre ela no meio dos homens. Ela gosta de jogar futebol no meio dos homens, vôlei no meio dos homens, está no meio dos homens.
É normal isso? Será que não é um sinal de que ela não é muito chegada? Então a gente tem que ter cuidado. Os sinais estão aí para serem observados. E eu pergunto para vocês, será que tem gente que casa mesmo sabendo que é homossexual? Pergunto para vocês, será que tem gente que casa mesmo sabendo que é homossexual? Casa para quê? Para manter as aparências, para não criar um estresse com a família, com a igreja. Então casa, mas vai fazer o cônjuge infeliz, porque o cônjuge foi enganado. E isso, irmãos, por causa das palavras de Jesus, está se tornando cada vez mais comum. Há um desmanche social sobre a estrutura da família bíblica. Estão empurrando goela abaixo na sociedade, porque essas pessoas que odeiam a Bíblia, eles têm influência da mídia, eles têm as comunicações nas mãos, então eles enfiam goela abaixo que a nova família, não importa se é 2 homens, se é 2 mulheres, se adultera, se comete fornicação. Então, é uma depravação moral dos princípios bíblicos. E sobre este assunto nós não temos opinião, sim ou não? Sim, nós não temos opinião. O que a gente tem? Nós temos a Bíblia para obedecer. O que é a Bíblia? É a nossa Constituição. E ela é irrevogável. Se a Constituição de um país pode, através de um movimento social, pode mudar a sua Constituição, a nossa Bíblia é imutável. Ela é permanente, vai passar o céu e a terra, mas ela vai permanecer para sempre. Se você pode, glorifica o nome do Senhor. E aqui na terra, irmãos, as pessoas podem ser e fazer o que elas quiserem. Agora, para morar no céu, tem que ser do jeito de Deus. Então, você quer ser homossexual? Você quer viver uma vida totalmente depravada? Deus vai deixar você viver aqui na terra. Agora, Ele não vai deixar você viver com Ele no céu. É por isso que Ele nos deixou a palavra. E nós vamos ser julgados pelo que é? Vamos ler, por favor, João 12. João, o apóstolo do amor, citou as palavras da fonte do amor, que é Jesus. O que a fonte do amor falou em João 12? Vamos ler? 44 a seguir. João 12, 44 a seguir. O que está escrito aqui? E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não me receber, ou melhor, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem que vai julgar? Você pode olhar na Bíblia, quem que vai julgar? A palavra que eu tenho pregado. Essa há de julgar no último dia. Portanto, ou a gente obedece a Bíblia, ou a gente desobedece a Bíblia. Quem obedecer vai morar no, e quem desobedecer vai morar no buraco quente. E bota quente nisso. O fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Portanto, vamos ter cuidado. Você não casou ainda? Abra bem os olhos.
Você já casou? Muito bem, agora perdoe, agora suporte, agora ame, agora tolere, agora tenha paciência. Foi você que escolheu. Ou colocaram um revólver na tua cabeça e diz, ou casa ou morre. Foi assim que aconteceu com você? Não? Teus pais é que disseram, ou casa com ela, ou então acabou o nosso relacionamento. Foi assim? É porque nós somos da cultura ocidental. E se nós fosse da cultura oriental, na cultura oriental quem escolhe com quem vai casar não é o filho. São os pais. Mas aqui a gente pode escolher. Você escolheu bem? Dá glória a Deus. E se você escolheu mal? É por isso que a gente tem que ficar atento nos sinais. Glória a Deus. Muito bem, vamos à análise do texto de Mateus 19. Glória a Deus. Se não dá para olhar todos os textos, vamos olhar o que dá. Mateus 19. Deixa aberto aí, diante dos seus olhos. Aleluia. Muito bem, o que o texto que nós lemos no início do culto afirma? Nos textos que nós lemos, Jesus deixa claro que a vontade do Pai é que o casamento seja duradouro. Sim ou não? A vontade de Deus é que o casamento seja duradouro e que apenas uma coisa acabe com ele. O divórcio? Não. A morte. Até quando deve durar o casamento? Até que a morte o separe. Na mente de Deus, casamento é algo duradouro. Vai até que a morte separe. É claro que esse duradouro é relativo, porque a pessoa pode casar e no ano seguinte ficar viúvo, ficar viúva, né? Pode acontecer um acidente, uma doença, né? Então, o duradouro aqui é que até que a morte separe. Pode separar no primeiro ano, no quinto ano, no 20º ano, no 50º ano. Esses dias eu vi um casal que fez 65 anos de casados, né? Então, é até que a morte separe. Tudo bem? A Bíblia diz isso, sim ou não? Porque eu tenho que dizer para vocês o que a Bíblia... E a Bíblia diz nos textos que nós lemos que a vontade do Pai é que o casamento seja duradouro. Se você quer casar para fazer experiência, você está fazendo a vontade do Pai ou a sua? Está fazendo a sua. E aí pode se arrebentar. Casamento a gente não entra para fazer teste, drive. Casamento a gente entra para permanecer até que a morte separe. Glória a Deus, glória a Deus. Quem deu carta de divórcio? Foi Deus ou Moisés? Hein? Quem deu carta de divórcio? Foi Deus ou Moisés? Foi Moisés. Moisés não mandou divorciar. Moisés permitiu o divórcio. Deixa eu dar uma instrução aqui para vocês, que vocês talvez não saibam. Esses fariseus que vieram apertar Jesus, tentar Jesus, eles queriam, entre outras coisas, saber: Jesus, qual escola você vai defender? Você vai defender a escola do Hilel ou você vai defender a escola do Shammai? O Hilel era um progressista daqueles dias que ensinava a seus discípulos que casamento podia terminar por qualquer motivo. A mulher não sabe cozinhar, manda embora. A mulher é briguenta, manda embora. Essa era a defesa do Hilel. Vocês prestaram atenção que eles perguntaram: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Eles estão citando essa escola progressista, essa escola liberal,
que ensinava que o casamento podia ser desfeito por qualquer motivo. Mas havia uma outra escola, a escola de Shammai. Shammai era um conservador. Ele dizia, não, casamento não pode ser destituído por qualquer coisa. Tem que fazer uma análise pelos sacerdotes, julgar caso a caso, e aí então ver se nós permitiremos o divórcio ou não. Então eles estão tentando pegar Jesus, inclinando Jesus para uma dessas duas escolas. O que Jesus faz diante disso? O que Jesus faz diante da tentação? Ele se inclina para o Hillel ou para o Shammai? Nem para um, nem para outro. Ele se inclina para o que está escrito no princípio. Ele pergunta, o que está escrito no princípio? O que meu pai estabeleceu desde o princípio? Aí ele diz assim, vocês não têm lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? O que o Criador fez? O que os homens fizeram? Macho e fêmea e fêmea. Não tem nada a ver com Deus. Deus não abençoa macho e fêmea e fêmea. O que Deus abençoa? Macho e fêmea. Tá? Macho e fêmea deixam pai e mãe, se unem, se tornam uma só carne e têm a bênção de Deus. Então, Jesus não vai nem para a escola de um, nem para a escola de outro. Jesus vai para a palavra. Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E eu falei essa semana, me ajuda, Léo, foi essa semana, no programa Metanoia, no quadro Pastorzão Responde, eu falei sobre deixar pai e mãe. Foi nessa semana? Ok, eu falei. Lembra que lá no início da mensagem eu falei que tem aqueles pais que não gostam de deixar os filhos viver a vida deles. Eles criam os filhos para eles. Então eles querem estar sempre se intrometendo, sempre dando palpite, sempre se metendo na vida dos filhos. E tem filhos que se prestam a isso. Mas a vontade de Deus é deixa. Deixa para quê? Constituir uma nova família. E com base nessa nova família, agora os pais vão ser deixados, mas não abandonados. Deus não mandou abandonar. Deus deixou, ou melhor, Deus pediu para deixar, certo? Deixar no sentido de vai constituir tua família, vai ter a tua privacidade, vai ter a tua organização familiar, já não mais sob o modelo anterior. Agora é uma nova família. E aqui eu poderia abrir muita coisa, mas se você não escutou, pode escutar lá a palavra do pastor. Se você quiser, eu mando no privado para você o que eu disse sobre esse assunto, até para a gente ganhar tempo aqui. Muito bem, fecho parênteses. Outra coisa importante. Por que Moisés permitiu que a carta de divórcio fosse dada? O que disse Jesus? Versículo 8. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio, diga o que a Bíblia diz, mas ao princípio, quem mudou? Foi Deus que mudou? Deus não mudou. Muito bem, agora vamos então para o versículo 9. O que Jesus ensinou no versículo 9? Ele ensinou o seguinte: eu vos digo, porém. O que Jesus ensinou? Porém. Qualquer que repudiar sua mulher, ou seja, qualquer que praticar o divórcio, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, o que acontece? O que acontece? Que disse Jesus, irmãos?
Eu preciso dizer o que Jesus disse, eu preciso dizer o que a Bíblia diz. Se alguém se divorcia não sendo por prostituição, o que acontece? Então, a resposta está aqui. É lícito dar carta de divórcio por qualquer motivo? Qual foi a resposta de Jesus? Não. Não. E disse mais Jesus: e o que casar com a repudiada, e aqui você sempre tem que fazer o exercício ao contrário, que eu não vou fazer para ganhar tempo, também comete adultério. E eu ainda vou fazer uma colocação em cima do que Jesus disse. A vítima de adultério é vítima mesmo? A vítima de adultério é vítima mesmo? Nem sempre. Nem sempre. Vou dar um exemplo. Caso que eu conheço. Eu lidei com esse caso. O irmão me procurou e disse: pastor, eu estou numa enrascada. O que houve, meu filho? Minha mulher não gosta de sexo. Ela não gosta de sexo. Então ela me disse: quer fazer um favor para mim? Não me procure para isso. Rapaz, durma com esse barulho. Chamei a Miriam, chamei a irmã e perguntei a pergunta mais óbvia do mundo: irmã, por que você casou? Você casou para desgraçar o infeliz? Para que você casou? Você tinha que ter dito para ele, antes de casar: ó, você quer casar comigo? Eu tenho um problema. Eu não sou chegada. Ele ia casar? Ele ia dizer: ai, como eu te amo. Mas tá cheio de mulher por aí que gosta. Se tu fosse a única opção da terra, eu ia virar ermitão. Mas como tu não é a única opção da terra, Deus há de me dar graça de eu me apaixonar por outra que goste. Mas ela fez isso? Ela casou sem gostar e não avisou o amigão. E agora o amigão está comendo essa massa azeda. Quem que gosta disso? O Espírito Santo ou o diabo? Quem que gosta disso? O Espírito Santo ou o diabo? Ah, o diabo vai visitar essa família. Para quê? Para que esse cara cometa prostituição. Aí, se ele cometer prostituição, eu pergunto: a mulher é a vítima? Será? Então vocês têm que ver a importância de se cuidar caso a caso, né? Porque às vezes a vítima é a promotora, a vítima é a incentivadora, a vítima não é vítima de verdade. Tem que sempre fazer esse exercício, né? Então, pense nisso. Eu citei o caso aqui, né? Mas pode ser o contrário. A mulher, né, gosta e o homem ele não é chegado. Ou como eu disse antes, dando o exemplo, ele vai dizer: olha, na verdade eu gosto de homem. Caramba! E agora, José? Você está entendendo? E você pode perguntar: pastor, mas será que acontece isso? Preciso responder? Irmãos, acontece isso dentro da igreja.
Acontece isso dentro da igreja. Vamos mais uma reflexão importante, porque eu quero terminar dando conselhos. O que mais a gente conclui do texto? Que duas pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas e se amam, duas pessoas, um homem e uma mulher, que amam a Deus sobre todas as coisas e se amam, essas pessoas vão admitir divórcio? Vão conversar sobre divórcio? Vão provocar divórcio? Não. Então aqui está o segredo que a Miriam estava aqui atrás falando para mim. O amor. Porque qual é a motivação que eu devo casar? A principal é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor à pessoa para quem eu estou me entregando. E se essa pessoa para quem eu estou me entregando, ela ama a Deus sobre todas as coisas e ela me ama, esse casamento vai ser duradouro. Sim ou não? Então a solução é o amor de verdade, é o amor prático, é o amor bíblico, é o amor verdadeiro. Se você pode, glorifique o nome do Senhor. Agora o que está desaparecendo da terra? O amor verdadeiro. Por que a Bíblia fala do amor verdadeiro? Vem Romanos correndo aqui comigo. Por que a Bíblia fala do amor verdadeiro? Porque existe na Bíblia Romanos 12:9. Cuidado, solteiros, para você não casar com uma pessoa assim. Romanos 12:9. O amor fingido te ama em agosto, mas te odeia em dezembro. O amor fingido te ama em 2005, mas te odeia em 2010. O amor fingido te ama no altar e te odeia na cama. O amor verdadeiro é para todo tempo, é para todo lugar, porque é um amor que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, é o que o tempo me permite falar do texto. Agora, eu queria dar uns conselhos importantes para encerrar. E eu quero começar por um aqui que eu acho muito importante. Aconteceu o divórcio. E agora? Agora, cuidado. Não se precipite. Pior do que errar uma vez? Pior que errar uma vez? Então aconteceu o divórcio? Peça ajuda aos seus pastores. Ore mais, estude mais a palavra de Deus, busque mais a presença de Deus. Espere o tempo de Deus, espere a direção de Deus e descubra se você está apto para casar. Porque se não estiver dentro das exceções, se casar de novo comete. E quem casar com a pessoa vai cometer o que também? Então você tem que saber se você pode casar de novo. Então não se precipita. Não sai atropelando as coisas. Procura a Bíblia, procura pastores, procura conselheiros, procura orientação. Calma, tenha paciência. Eu sempre falo para Miriam, eu tenho o exemplo da minha mãe. Minha mãe se divorciou logo depois que eu nasci. E depois que ela se divorciou, ela ficou sem homem até morrer. E isso foram mais de 45 anos. Então calma. Homem pode viver sem mulher? Pode.
Mulher pode viver sem homem? Pode. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Não tenho tempo para ler os textos agora, mas a Bíblia fala sobre isso sim. Outra coisa importante, pergunte-se no momento da turbulência: é melhor fazer a vontade de Deus ou apelar para a dureza do meu coração? O que é melhor fazer sempre? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Divórcio ou casamento duradouro? Qual é a vontade de Deus? Divórcio ou casamento duradouro? O casamento está passando por turbulência, nós vamos ficar com a vontade de... Você conhece casamento que não passa por turbulência? Você conhece casais que não passam por crise? Por dificuldades? Não existem casamentos perfeitos. Existem casamentos em ajustamento na busca da felicidade. Não existem casamentos perfeitos, existem casamentos em processo de ajustamento na busca da felicidade. Se é o seu caso, solta um glória a Deus aí, vai. Aleluia. Então, sempre, em todo momento, casamento esteja legal ou esteja passando por tribulação, procure sempre valorizar os princípios bíblicos. Sempre valorizar. Por quê? Porque não significa que, havendo prostituição, tem que divorciar. Não, pode haver perdão. Eu conheço um monte de casais que houve perdão e estão vivendo muito bem hoje. Então não é só porque cometeu, que houve por parte de alguém um tropeço, uma queda, que tem que divorciar. Não. Pode acontecer o divórcio porque quebrou ali um princípio, mas se não haver a necessidade, se a pessoa estiver disposta a afirmar de novo o princípio, a aliança, pode haver felicidade ainda, e eu conheço casais assim. Então, acima de tudo, devem ser valorizados os princípios da palavra de Deus. Deus nos perdoou? Deus nos perdoou? Sim, Deus nos perdoou. E o que nós temos que fazer para morar no céu? Perdoar. Glória a Deus. Então, cuidado. Cuidado, isso aqui é real, tá? E eu vou ser bonzinho para não errar. 50% dos casais que casam de novo voltam a se divorciar. Quantos por cento? Estou sendo bonzinho. Eu já li pesquisas que falam em 70%. Eu peguei a pesquisa de menor valor. 50% dos casais que se divorciam e voltam a casar de novo, voltam a se divorciar. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a arte do bom relacionamento. Vamos lá? Precisamos o quê? Aprender a arte do bom relacionamento. Como é que se desenvolve um bom relacionamento? Com os princípios da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a gente tem que aprender a arte do bom relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós falhamos e precisamos lutar até o fim para salvar o nosso casamento. Por causa do nome de Deus, da palavra de Deus, da aliança que fizemos e por causa, no caso de quem tem, por causa também dos filhos. Nós precisamos sempre buscar o conserto, porque esta é a vontade de Deus. E eu quero encerrar, então, como eu comecei. O que a gente deve buscar o tempo todo?
O que a gente deve buscar o tempo todo? Como é que eu abri esse culto? Andarão dois juntos se não houver? Qual é o segredo do bom relacionamento? É buscar sempre acordo. Sempre acordo. Quando tiver alguém que quebra acordo, que não cumpre acordo, vai ficar tudo mais difícil. Mas quando a gente vai levar alguém ao altar, a gente precisa levar ao altar alguém que a gente está disposto a valorizar a importância do acordo. E se houver amor, se houver presença de Deus, se houver submissão, se houver humildade, se houver as virtudes do Espírito Santo na vida desse casal, ei, vai dar divórcio? Diga, vai não. Vai não. Vai não, não vai dar. Agora, se tiver carnalidade, não amam a Deus sobre todas as coisas, não leem a Bíblia, não oram, não têm as virtudes do Espírito Santo, qualquer briguinha, o que vem, qual é o assunto que brota? Divórcio. Começa a acender uma outra visão. Uma outra visão. O divórcio é resultado da palavra divisão. Duas visões. Aí um quer puxar para cá, o outro quer puxar para lá. Aí vai dar divórcio. Agora, se nós tivermos o Espírito de Deus, a nossa visão vai convergir para a vontade de Deus, vai convergir para a instituição de Deus, que é a família, vai convergir para a glória de Deus, e eu sempre vou buscar com humildade, com sinceridade, valorizar o relacionamento, buscando sempre o acordo. Amém? Vamos colocar de pé. Esta era a palavra que a gente pôde falar em 1 hora, como eu disse, está fechando 1 horinha agora, é hora de parar. Não tem como esgotar esse assunto, a gente nem entrou na teologia paulina, a gente não leu Romanos, não leu Coríntios, não leu outros textos da Bíblia, mas este assunto é empolgante. Por quê? Porque Deus ama a família, Deus instituiu a família, Ele ama o casamento, Ele odeia o divórcio, e nós temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para manter o divórcio longe da nossa casa. Como a gente vai encerrar com a bênção, nós vamos orar primeiro. Amém? Miriam vai passar aqui e nós vamos orar ao Senhor. Por favor, ore ao Senhor e diga com as suas palavras que você quer amá-lo de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e o que você quer é sempre fazer a vontade dEle, e a vontade dEle está no manual chamado Bíblia Sagrada. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos o divórcio longe da nossa casa, nós queremos o divórcio longe da nossa família, nós queremos que o divórcio passe bem longe de nós. Por isso eu oro pelos casais aqui. Deus, eu oro por casais que estão à beira do abismo, estão à beira do divórcio, não há acordo, não se entendem, não se respeitam, não se valorizam, não se curtem. Oh Deus, tem misericórdia, que esta palavra seja libertadora, e que o Senhor ainda conserte casais que estão vivendo mal, que estão vivendo em confusão, que não há acordo, só há discórdia, só há discussão, só há briga. Oh meu Deus, tem misericórdia dessas crianças, que vê o pai dormindo numa cama e a mãe dormindo noutra.
Tem misericórdia dessas crianças que vê os pais discutindo, que vê os pais se empurrando, que vê os pais fazendo coisas horríveis na frente deles. Tem misericórdia, eu oro pelas crianças. Eu oro por essas crianças, Pai. Tem misericórdia dessas crianças. E que o Senhor possa operar o milagre da transformação da água em vinho nesse casal, Senhor, que virou água suja. Oh, meu Deus! Tem misericórdia desses casais. Levanta na igreja casais que odeiam o divórcio. Levanta na igreja casais que se amam, se respeitam. Levantam homens de verdade, que amam as suas esposas, amam seus filhos, mas acima de tudo amam o Senhor. Levanta homens cheios de amor. Levanta mulheres sábias, mulheres sábias que edificam as suas casas. Eu oro pelos solteiros, Pai. Dá-nos casamentos sólidos na igreja. Dá-nos casamentos duradouros na igreja. Que os solteiros estejam atentos aos sinais. Não deixe os nossos jovens se enganarem. Não deixa, Pai, não deixa. Revela o oculto e o escondido. Porque a tua palavra diz que os ímpios não prevalecerão na tua casa. Não permanecerão aqueles que usam de engano. Oh, meu Deus, livra os nossos jovens, livra os homens, livra as mulheres, Pai. Oh, Deus, livra-nos, Pai, para que a nossa igreja tenha famílias sólidas, consolidadas, fortalecidas, abençoadas, porque a devacaria é a igreja que ama e serve as famílias. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela luz da tua palavra. Ajuda-nos a cumprir a tua palavra. Ajuda-nos a obedecer os teus princípios. E como nós vamos cantar agora, abençoa a nossa família. Abençoa o nosso casamento. Renova amor aqui essa noite. Renova perdão. Renova misericórdia, renova tolerância, renova paciência, renova bondade, Deus. Oh, traz renovo, para que a gente possa sair desta palavra e deste culto melhores na tua presença. É o meu desejo, a minha oração, cantando a tua bênção, invocando a tua bênção sobre todas as famílias. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te adoro pela minha casa. Eu te adoro pela minha família. Obrigado por Miriam. Obrigado pelos meninos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela devacaria. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Amém.
Aleluia. A verdade sempre prevalecerá. A verdade é libertadora. Obrigado pela verdade da tua Que o palavra. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh. Suas vozes, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Para encerrar.